E acho que o saltar no vazio tem a ver com isso também, tem a ver com aceitar que as coisas são feitas no movimento também, no É, espaço do criar-se, né? Que eu não tenho que é. estar pronta para fazer alguma coisa. É, a gente viu bem isso, né, nessa Muito. formação. A gente não tá ganhando nada não, tá? É porque realmente mexeu Não, com isso todo não é mundo. patrocinado. Não, eu tava falando como que a minha vida se transformou de 2017 pra cá, porque foram tantas pessoas incríveis, assim, de Sim, trocar e que a gente mantém até hoje, exato, né? exato. Verdadeiro, foram ligações verdadeiras. São. Isso. Mas não basta estar, né? Não é todo mundo tá junto no ponto de ônibus Não, esperando, não, não, não. não, não, É não. se permitir também essa conexão que realmente é mais profunda, né? É. É. Você sabe que toda hora que a gente tá falando aqui de salto no vazio, aí me lembro de uma vez que eu fui pra Bonito. Aham. Não sei se você já foi lá. Há muito tempo. É, tinha uma trilha lá que a gente fazia numa estância e tinha um momento lá que o guia falou, você pode saltar daqui se você quiser. E Uhum. eram 7,5 metros de altura. Eu olhei, era para um rio, eu falei, mas não tem pedra, não tem nada? Não, não tem. Aí eu falei, uhum. Aí eu me percebi, eu falei, eu quero saltar. Quanto mais eu pensava, mas como eu vou fazer, mais eu sentia o medo chegando. Hum. Até uma hora que eu falei assim, isso tudo muito rápido, né? Até uma hora que eu falei assim, para, não vou pensar, vou me jogar. E fui. Aí, mas assim, a sensação quando a gente se joga, dá aquele frio na barriga. E quando eu caí, eu falei, vou de novo. E vou de novo, eu fui mais vezes, porque aí eu pude curtir, Sim. né? Porque primeiro é aquele desconhecido que mexe com a gente de todas as formas, né? Sim. Traz todos os fantasmas. E depois não, você só curte quando você chega no desconhecido e vê que Exato. não vai morrer, né? Exato. Tem coisas novas ali para você desfrutar. Sim. E acho que esse desejo pelo novo que muitas vezes me inspira a fazer esses saltos. Uhum. Eu me lembro, antes de ir para a França, teve uma música. Eu lembro uma vez de estar no meu quarto de noite e de estar tocando essa música específica e eu estar dançando essa música sozinha, assim, de noite e ela me inspirar para dizer: não, eu vou então colocar em movimento. E a música, né, aquela Esquadras da Adriana Calcanhoto. Como começa E ela? ela vai alguma coisa assim, eu ando pelo Eu mundo, ando pelo mundo. prestando atenção em cores que eu não sei o É, nome, é. cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. E pra mim foi assim, caramba, tem cores que talvez eu não tenha visto Sim, ainda. sim. E isso acendeu a chama de querer ver, né? De querer ver novas cores nesse É. lugar poético, assim, né? Ai, acho que a gente tem muito em comum nisso. Não. Muito incomum, muito incomum. E aí, continuando a história, tem esse de estar nesse curso com tanta gente da América Latina, me deu a vontade de explorar mais a América Latina. E foi um momento que eu falei, sempre tive um sonho de fazer um ano sabático Uhum. viajando. E até ali, então, na minha cabeça, quem fazia ano sabático era europeu, não era brasileiro. Ah, é? É, É exatamente. Era mesmo? Mas quem por ganhava que em você euro. tinha essa crença? Pois é. Por que que eu tinha essa É. crença? Não sei, foi construída há muito tempo. E aí, quando eu falei, não, é meu sonho e acho que eu consigo fazer. Então, eu, de novo, fechei apartamento, vendi as coisas, que eu morava no Rio de Janeiro na época, e me preparei para fazer esse ano sabático, né? Viajando pela América Latina. É, E foi no desconhecido mesmo, né? Sozinha, mulher. Então, o salto de viajar sozinha, que foi muito impactante, o salto de viajar sozinha sendo mulher, eh, Em e países super machistas, né? em países bastante machistas, alguns até perigosos, e eu tinha todo um roteiro, né, que eu tinha para seguir. Eu ia aprender a dançar em Cuba, ia aprender Ah, a cozinhar no México, ia aprender a mergulhar no Nicarágua, e tinha um roteirinho você muito. seguiu o roteirinho? Conseguiu? Então,
demorou uns 4 meses para eu ter uma outra percepção que é, puxa, essa viagem, que é o meu sabático, que talvez é uma coisa que eu vou viver uma vez na vida, ela não precisa ser produtiva. Aham. Não precisa ser tão planejadinho. Eu não preciso contar uma história de algo que. Eu não precisa sair algo físico, produtivo. Porque eu acho que eu fui percebendo depois que ao criar o roteiro dessa maneira, eu estava tentando justificar o porquê, sabe? Justificar meu tempo, eu tinha que ser Aham. efetivo de alguma maneira. Aham. E a partir do momento em que eu joguei fora essa planilha, eu lembro, eu tava no Lago Atitlán, na Guatemala, que é um lago Já estava no ano já sabático. estava 4 meses na viagem, eu estava seguindo meu plano. Passei um mês lá na escola de dança, morando na escola de dança em Cuba, tentando aprender salsa, com salsa na cabeça. Fui em todas as coisas de escola de culinária no México, que você pode imaginar. Uau! Enfim, já estava na viagem. Mas quando eu abandonei o programa, eu encontrei uma pessoa que estava lá tomando uma cerveja de mel no Lago Atitlán. Ai, E ela tinha acabado de vir do nordeste da Guatemala, de uma ONG, que era um internato para crianças vulneráveis. Ela tinha sido voluntária lá, eu falei, vou fazer isso, vou fazer isso. Daí saiu do joguei, script. saí do script, outro salto no vazio. Aham. Um salto dentro do Salto, salto. sim. E aí fui ser voluntária nessa ONG, que era, de novo, na selva guatemalteca, um internato para crianças que... porque a Guatemala é um dos países que tem o menor índice de alfabetização de toda a América Latina. É. Então, as crianças das aldeias não têm acesso a escolas, não existem muitas escolas. Então, essa é uma ONG que é um internato, então as crianças vêm e moram lá, das vilas. E aí ela fica assim, na beira do rio, você só chega de barco, é, rodeado de selva, de coisas tropicais, e as crianças moram lá, né, a maior parte do tempo para conseguir estudar. Mas Lindo lá. lindo, maravilhoso, mas a casa dos voluntários não tinha energia elétrica, não tinha água, te acordava 4:30 da manhã. Você tomava banho no rio. Tomava banho com água do rio, não era Aham. no rio, mas era Aham. água do rio. É, uma umidade, um mosquito. Toda noite tinha que olhar para ver se não tinha escorpião na cama. E para o mosquito, tinha algum repelente natural? Não funcionava. Tinha que usar blusa de manga Manga. comprida, Mesmo passar o assim. repelente por cima. E como eram 200 crianças, toda noite tinha que despiolhar. Você tinha que tirar os Pegou piolhos. piolho. Com certeza, com certeza. Porque a escolha era ou você abraçava e cuidava dessa criança, ou você ficava sem piolho, né? Então eu escolhi fazer o processo de caçar os piolhos todas as noites. Aí lá você ficou quanto tempo? Fiquei 2 meses. E como foi a experiência? E acho que isso está conectado com o que a gente está falando também, porque foi uma das experiências mais impactantes da minha vida. É, E, ao mesmo tempo, uma das experiências mais desconfortáveis da minha vida, né? Fisicamente, era muito difícil, por todos os aspectos que eu já falei, né? Então, dormia em rede, no chão, como é que era? dormia numa cama, mas era tão úmido que o colchão ficava molhado, literalmente molhado, porque era muita umidade. Você comia arroz e feijão no café da manhã, que também para mim era outra coisa que era bem impactante. Aham. Mas eu acho que a possibilidade de conexão humana e de ver como vivem essas pessoas e participar, nem que seja de uma maneira muito pequena, desse processo, para mim foi muito, muito impactante. Você se emocionou muito lá? Muito, muito, muito mesmo. Com as crianças? Com as crianças, com os voluntários que ficavam lá, com os professores, né, que os professores eram guatemaltecos, com a maneira das pessoas viverem, com o respeito das tradições, né, porque eles falavam quechua, a maior parte das crianças falavam quechua, e chegavam lá e aprendiam espanhol, então elas não tinham Tem a ver nem com quechua, não? É não, porque o quechua, talvez, não sei. quechua no Peru, dos Incas, né? E ali é mais conectado com os maias. Aham, Então tá. tem Esse é esse. queti. É, Ah. exato.
Mas esse é um dos saltos no vazio que eu tenho mais guardado no coração, assim, Coração. sabe? Você chegou a manter alguma ligação com a ONG depois? Sim, sim, apoio eles até hoje. É. Chama Casa Guatemala, é uma ONG que vale a pena conhecer, visitar, porque é uma das que realmente faz um trabalho muito é, positivo, assim, E na criou Guatemala. um laço de amizade com algum dos Com voluntários? certeza, fui É. visitar a pessoa que morava em El Salvador, fui visitar a pessoa que é da Espanha, do Uau. País Basco, então essas conexões elas se mantêm, sabe? Como que acontece quando a gente se permite, né? Isso, exatamente. Você podia passar pela Guatemala, podia passar por vários lugares e não falar com ninguém, só ir lá conhecer, tirar foto e tal. Isso. Mas numa conexão você já soube dessa ONG, aí se conectou com outros. E essa sincronicidade, né? E de como as possibilidades se abrem a partir do que você não conhece, do Sim, desconhecido. sim, Então isso para mim é uma das belezas do salto, assim, sabe? De você poder ampliar de uma maneira incontrolável. E acho que é uma das partes difíceis, você não consegue saber exatamente onde você vai cair, mas você amplia as possibilidades de são